Você sabe que essas eleições acontecem no dia 2 de outubro de 2022, 30 anos do massacre do Carandiru. A nossa candidatura ela tem uma representação simbólica do contrário do que foi Carandiru, né? Então nós temos a chance de no dia 2 votar por um outro 2 de outubro, que é um 2 de outubro contra o massacre, contra uma política de segurança pública que mata o nosso povo, e essa vai ser uma agenda fundamental. É uma eleição histórica importante. Nós temos chances reais de as forças democráticas, chamando assim, né, forças democráticas, em conjunto, conseguir derrotar o Bolsonaro e fazer a reparação no erro que nós mesmos cometemos, né? O campo progressista cometeu muitos erros e, claro, que contou com a ação fundamental da direita histórica brasileira, que depois do golpe da Dilma, construiu condições para o avanço do fascismo personificado pelo Bolsonaro, achando que depondo Dilma eles abririam espaço para novos governos da esquerda, da direita tradicional. Acabou que isso criou condições para o avanço do fascismo, né? A eleição do Bolsonaro em 2018. E para o povo mais pobre, para os trabalhadores, foi a pior experiência da história da República, né, brasileira. E acho que esses setores perceberam, acho que essa aliança do Lula com setores do campo mais ao centro, até de centro-direita, eu acho que representa esse sentimento. Fizemos uma grande bobagem, apostamos onde não devia, construímos condições muito piores do que as que existiam antes e temos que botar a bola em jogo de novo. Não que isso para nós, povo negro, signifique muita coisa, mas sem dúvida nenhuma que a gente vive uma radicalização do processo histórico de genocídio, de negação de direitos, de precarização de serviços públicos, de violência contra o nosso povo. Então essa eleição tem esse significado como um todo e para nós é muito, muito importante derrotar o Bolsonaro. É muito importante eleger o Lula no primeiro turno. Também porque jogar essa disputa para o segundo turno é muito arriscado. Se você olhar o mapa da disputa política eleitoral no país, os setores progressistas lideram em poucos estados, né? E mesmo aqui em São Paulo a disputa está muito dura. O Haddad vai para um segundo turno muito difícil, seja com o Rodrigo Garcia, seja com o Tarcísio. Então, levar essa disputa para o segundo turno é muito perigoso para nós. A minha analogia é a seguinte, mano. Final de campeonato, 1-0, estamos ganhando, só que aí os caras fazem um gol aos 46 minutos do segundo tempo. Aí vai para a prorrogação. Aí a pergunta é, quem chega com mais moral na prorrogação? O time que empata, certo? Nós não podemos correr esse risco. Porque por mais que a gente vá para o segundo turno achando e sabendo que somos maiores e melhores em relação às propostas e ao que propõe para o Brasil, lá no fundo a gente vai com esse sentimentozinho assim, puxa vida, podia ter ganho no segundo tempo, sem prorrogação. E eles vão para a prorrogação muito mais animados. Então a gente não pode correr risco, precisamos ganhar no primeiro turno. Repito aqui o pensamento do Edson Cardoso, nosso professor lá da Bahia, do Iroim, que ele afirma que o segmento mais vitorioso da sociedade brasileira é o movimento negro, é a comunidade negra organizada. A gente vive um momento de salto organizativo do movimento negro no Brasil, do ponto de vista da organização política, da elaboração de proposta para o país e de disputa institucional. Então a gente vive um momento de salto de qualidade e de salto na potência de intervenção. Isso foi construído nesses séculos de resistência. Então os nossos mais velhos abriram portas. Você sabe que a gente viveu o século XX todinho tendo que disputar a narrativa na sociedade de que existia racismo no Brasil, porque o país negou insistentemente por um século e tanto aí pós-abolição a existência da escravidão no Brasil. A ideia era de que a gente vivia uma democracia racial.
Nossos mais velhos enfrentaram esse contexto e conseguiram impor ao país a sua verdade, a verdade de que o Brasil é um país racista. Então hoje há esse reconhecimento. Então se hoje as instituições como um todo no Brasil não podem mais dizer que não existe racismo, o racismo é um fato objetivo. Não é mais possível discutir sociedade, desigualdade, violências, injustiças sem falar de racismo. As instituições públicas não podem mais fazer isso, a imprensa já não consegue mais fazer isso, nem os partidos conseguem fazer isso. Então há um reconhecimento num outro nível da importância da elaboração política da comunidade negra. Claro que a gente sofre o tempo todo tentativas de cooptação, né? Percebendo que é impossível impedir que a nossa agenda seja colocada publicamente e tenha a força que tem, os setores que sempre dirigiram, inclusive no campo da esquerda, tentam dominar, tentam cooptar, tentam dirigir. Então eles sacam dos pretinhos ligados a eles apresentam lideranças negras destas correntes da esquerda branca partidária para dizer que sim, que reconhece o tema racial, mas sem largar a mão da direção política, ou seja, sem garantir autonomia para a intervenção política do movimento negro. Isso é um debate, porque a gente está no momento de necessidade de unidade para enfrentar o fascismo, e tudo bem, estamos todo mundo junto, mas essa disputa também diz respeito ao futuro, porque há um momento de transição sendo vivido agora, o campo da esquerda, o campo popular progressista, olhando para frente, tem uma disputa de hegemonia nesse setor e o movimento negro tem que disputar isso. O movimento negro tem que ser a direção política do campo popular e progressista daqui para frente. Essa é a nossa tarefa. Daí também a importância de uma candidatura como a minha. Nós temos que ganhar essa eleição para poder disputar esse lugar. Para a gente não ser obrigado a ser dirigido mais 40 anos por lideranças brancas, que dirigem as organizações que têm a base social toda preta. Você pega movimento, não tem um sindicato de pé cuja base não seja preta, certo? Não tem um movimento, grande movimento brasileiro, sequer, cuja base não seja negra. E as direções são todas brancas. A própria esquerda brasileira tem como síntese essa história. A história da esquerda é o líder branco, né? O homem branco, sobretudo, liderando a massa dos miseráveis pretos. E a gente não precisa mais disso, né? O que não falta na esquerda é Princesa Isabel, cara. E o que a gente tem para responder é: a gente não precisa mais. A gente fala em nosso próprio nome. Olha, eu entendo que existem algumas campanhas que nesse momento histórico cumprem um papel importante para essa disputa de futuro, que não é só a minha é uma delas. Eu admito isso, que a minha candidatura ela é importante para esse nosso desejo de conseguir articular nacionalmente uma força política do movimento negro para disputar, inclusive, a condução dos processos, e não ir a reboque dos processos. Mas há candidaturas importantes no país inteiro. Na Bahia você tem a candidatura da Vilma Reis, tem a candidatura da Maria Marighella, que é uma pessoa negra e que tem um lastro, uma relação com o movimento negro. Eu vou citar nomes aqui, é sempre difícil citar nomes que você acaba esquecendo nomes importantes. Mas em Minas Gerais você tem candidaturas importantes, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, no Espírito Santo também. Você tem essa história macabra aí de perseguição ao Renato Freitas, que é uma grande referência, um jovem ligado a hip hop, que essa semana está encontrando o Papa. Você vê o tamanho da nossa articulação, não é coisa pequena, né? Mesmo no norte do país, no Acre com a Santiago, no centro-oeste do país com candidaturas, todas elas ligadas ao movimento negro, né? São a Coalizão Negra, que propõe essa articulação nacional, reúne mais de 200 organizações. E essas organizações têm suas próprias candidaturas nos estados. Então, a gente cumpre esse papel. A minha candidatura, ela precisa, eu preciso aqui em São Paulo entregar esse mandato para o movimento, porque diz respeito a um ciclo que a gente precisa concluir. A gente organiza um movimento há muitos anos, eleição para nós nunca foi um fim, sempre foi um meio, a gente nunca fez movimento para disputar a eleição, a gente sempre disputou a eleição para fortalecer o movimento. A cada campanha eleitoral, mesmo saindo derrotado, o movimento saiu mais forte. Foi assim nas últimas 20 anos, até que a gente conseguiu, em 2018, chegar a ser eleito e depois a regra eleitoral tirou a gente do jogo. Isso é tão curioso que a regra que tirou a gente do jogo
A regra que vai valer esse ano, nessa eleição 2022, se ela valesse em 2018, eu não teria perdido o mandato. Então não foi uma ausência de votos, não foi uma campanha pequena. Fosse a regra de agora, eu estaria eleito. Olha que loucura. Então a gente disputou aquela eleição, tiraram de nós a vitória. Na eleição seguinte, em São Paulo, nós elegemos um mandato na capital do estado, né, a maior cidade da América Latina, tem um mandato do Movimento Negro, com a Elaine Mineiro, e elegemos outros mandatos, como o da bancada e outras lideranças negras, país afora. E agora a gente tem uma candidatura de novo, essa para ganhar, para levar o Movimento Negro para o Congresso Nacional. Eu sou um professor. Sou professor de História, rede pública, minha trajetória toda é marcada pela organização do movimento a partir dos movimentos de cursinhos populares e comunitários. Da luta da juventude negra para acessar a universidade pública, para se preparar para concursos públicos. Então, a oportunidade de melhoria de vida pela educação, pelo acesso à universidade, pelo letramento, pela especialização, pelo acesso ao mercado de trabalho em condições. Então, educação, sem dúvida, é uma prioridade da nossa atuação em Brasília. A ideia de construir um plano nacional de educação antirracista, a ideia de fortalecer as iniciativas e fazer valer a Lei 10.639 de História do Povo Africano e sua contribuição para o Brasil, povos originários também. A ideia de ampliar as políticas de ação afirmativa e de cotas e por aí afora. E fora toda a agenda geral do movimento de educação no país, que pressupõe valorização da carreira de professor, do magistério, valorização de todos os trabalhadores da educação. Então tudo que diz respeito à educação vai ser alvo do nosso trabalho na Câmara. Transborda para o debate da segurança pública necessariamente, né? Não é possível. Infelizmente, a atuação do movimento negro, historicamente no Brasil, se relaciona com a nossa demanda do direito à vida, logo da oposição e da reação à violência do Estado. Então, discutir o papel da polícia, discutir desmilitarização até o fim da polícia militar, sem dúvida, é um debate que a gente vai levar à frente, sabendo que a própria esquerda brasileira tem muita dificuldade em discutir segurança pública. Nós temos que discutir regulação da lei de drogas, nós temos que legalizar e regulamentar drogas no Brasil, porque isso é a justificativa para a ação violenta da polícia e para o superencarceramento. Nós temos que discutir encarceramento em massa no Brasil. Então são temas que são difíceis, mas que pela natureza do nosso trabalho, do nosso movimento, a gente é obrigado a tocar. Aí os temas que são fundamentais para a vida do povo negro: segurança alimentar, combate à fome, sem nenhuma dúvida. Papel da saúde pública, valorização do SUS. Para tudo que é serviço público, nós temos duas ações fundamentais no Congresso Nacional nesse período, que é a revogação do teto de gastos. Não tem jeito. Se você não tem recurso público para investir em serviço público, quem mais perde é o povo mais pobre, que precisa do serviço público para sobreviver. 90% de quem depende do SUS para ter acesso a médico é a população negra. Então, se você enfraquece o serviço de saúde pública, você não está afetando toda a sociedade brasileira. Está afetando especialmente quem mais precisa daquele serviço, que somos nós. E é da mesma maneira na educação, na política de moradia, na política de saneamento básico, em todo o trabalho e serviço da assistência social. Portanto, nós temos que ter um Estado que priorize investimento público em ações e serviços por parte do Estado. Sem isso, não tem política. O enfrentamento ao racismo ambiental é uma outra agenda fundamental. Eu vou para a COP, na sequência da eleição, nós vamos comemorar a eleição do Lula, do Haddad e a nossa no Egito, levando as agendas do movimento negro do enfrentamento ao racismo para a Conferência da ONU para o Clima, né? Então esse é um debate que a gente vai acompanhar de perto. Tem outros temas que para mim são muito importantes. O tema das relações exteriores para mim é muito importante. A retomada do diálogo do Brasil com a África, das relações Sul-Sul, para mim são muito importantes, para além das políticas gerais de defesa da infância, da juventude, da adolescência, a defesa do ECA, o debate sobre direitos da cultura negra, a laicidade do Estado, defesa das matrizes africanas, mulheres, LGBTQIA+, enfim, todo esse universo que diz respeito à vida do povo negro.
Você sabe que é fundamental para o Lula a eleição do Haddad, porque nós estamos falando da principal economia do país, que é a economia do estado de São Paulo, que é o que faz a roda da economia brasileira girar. E a gente teria então 2 orçamentos voltados para um mesmo objetivo, que é reconstruir o país e reconstruir a cidadania. Então você teria o governo federal com o Lula e a gestão do seu orçamento federal para essas políticas sociais, é a mesma coisa aqui em São Paulo. E São Paulo movimenta a economia no país inteiro, porque é um país, é a economia de um grande país. Então, essa parceria governo federal com o governo do estado seria fundamental, tanto para a vida dos paulistas, certo? Quanto para o próprio país, porque uma coisa ajuda a rodar a economia e aquecer a economia no país inteiro. Como deputado federal, o que a gente pode fazer diretamente é trazer recursos federais para o estado, para municípios. Então você tem isso como um dos papéis que o deputado federal cumpre. Para além da parceria política e para além da nossa missão coletiva, que é também de eleger candidaturas estaduais, para que o Haddad tenha uma base ampla de apoio aqui na Alesp e a gente possa fazer também esse trabalho casado. Sobretudo, o papel de um mandato, dentro das prerrogativas aí das suas tarefas objetivas, são essas, né? Formular leis, gerenciar orçamento, dirigir recursos do orçamento, por um lado, e por outro lado fazer política, fazer agitação, fazer propaganda das ideias e fortalecer os movimentos. Bom, se eu pudesse deixar um recado para a galera que está acompanhando a gente, se você conhece o nosso trabalho, se conhece o trabalho da UNEAFRO, o trabalho dos movimentos negros em São Paulo, se conhece o trabalho da Coalizão Negra por Direitos e acha importante que esses movimentos tenham um mandato em Brasília, eu peço o seu apoio, o seu voto, eu peço que você converse com os amigos, com a família, que você use esses últimos dias conversando com as pessoas, porque a essa altura ainda a maioria do povo brasileiro não escolheu os seus deputados. Talvez parte do povo brasileiro já tenha escolhido o seu presidente. E eu espero que seja o Lula, na maioria das vezes, né? Espero que seja o Haddad aqui em São Paulo. Mas os deputados, as pessoas não lembram, não acompanham. De maneira geral, faltando 2, 3 dias para as eleições, metade da população, ou até um pouco mais, não escolheu ainda. Então, com certeza, quando você falar com uma pessoa do seu lado, você vai descobrir que ela não tem deputado federal. Então, fale com ela sobre o nosso trabalho, peça o voto dela, entrega o nosso santinho para ela. O nosso comitê está aberto, Galeria Metrópole, piso 2, sala 10, ali no centro da cidade de São Paulo, na Praça ali na República, né? Atrás da Biblioteca Mário de Andrade. Está aberta o tempo todo para você pegar material e também você pode, pelas nossas redes sociais, pedir material que chega na sua casa a tempo. Vamos junto que nós vamos ganhar essa eleição. Primeiro turno, Haddad em São Paulo, primeiro turno com Lula, Haddad em São Paulo, e vamos levar nós, Douglas Belchior, 1375, para o Congresso Nacional. É o Movimento Negro no Congresso Nacional.